Olá, bom dia, pessoal. Bem, hoje nós vamos falar sobre contato social e isolamento social, tá certo? Mas antes eu quero falar com vocês rapidamente sobre dois aspectos, dois pontos. Primeiro é que, a semana passada nossa atividade foi acompanhar a videoconferência, né, sobre colorismo. A gente não vai tratar agora, sei que vocês já trataram na atividade, né? Já falaram, fizeram pesquisa, falaram ou sobre o que ouviram nas discussões, o que vocês acham do assunto. Outros não puderam acompanhar a conferência, fizeram pesquisa, tudo bem. O importante foi participar, certo? De um jeito ou de outro. Bem, esses assuntos vai chegar um momento que a gente vai revisitar, ok? Aqui na disciplina. E também, há 2 semanas atrás, nós passamos uma atividade acerca da capacidade dos animais em criar certos seres humanos. E eu não lembro bem qual foi a pergunta, mas foi com com uma indagação parecida, né? E aí, vocês vão ver que essa aula que a gente vai ter hoje, tá tendo hoje, ela vai responder essa pergunta, tá bom? Vai fazer a gente refletir melhor sobre esse assunto. E quem respondeu, depois dessa aula, certamente responderia de maneira diferente ou pelo menos colocaria mais argumentos, ok? Mas tudo bem, é isso mesmo, não foi coincidência, né? A pergunta que foi feita foi justamente para dar uma introdução ao que seria a aula de hoje. Pois bem, vamos lá. Então, hoje nós falaremos de contato e isolamento social. Então, primeiro vamos falar de socialização, tá? Novamente, vamos bater nessa tecla. Então, o que é socialização? Aquisição das normas, preceitos e condutas que são construídos socialmente, tá certo? E essas construções sociais são quem nos torna membros de uma sociedade. Ou seja, essas construções sociais, a partir do momento que a gente vai adquirindo essas características, esses hábitos, então isso vai nos tornando humanos, né? Nesse sentido. Então, não são coisas que são adquiridas com a natureza. A gente não está falando dessa perspectiva, certo? Então, são normas, preceitos, condutas que são construídos socialmente. Por isso que a gente fala em sociologia e outras ciências humanas que a aquisição dessas normas, desses preceitos e dessas condutas são, né, o que nos torna humanos, ok? Vamos dar seguimento. Bem, então, socialização que seria o resultado da interação e da comunicação com outros seres individuais em sociedade. Isso, em outras palavras, bem simples, é o que é a socialização. Mas vamos pensar a vida humana em sociedade, tá certo? Então, a gente tem aqui uma imagem de um animal que ele vive naturalmente em sociedade. A abelha, ela naturalmente vive em sociedade. Algumas abelhas nascem para ser operárias, outras nascem para ser arquitetas, né, da colmeia, outras nascem para ser soldadas, algumas nascem para nascem com o intuito de tomar o lugar da rainha, quando a rainha for envelhecendo. Então, o que quer dizer isso? Que naturalmente elas são seres sociais. Pois bem, nós humanos, nós não somos seres sociais naturalmente, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não adquire por instinto, tá certo? A abelha, sim. A abelha tem essa característica de socialização por instinto. Nós humanos, não. Nós adquirimos essas características
mas por aprendizagem. Então, a gente vai falar agora que diferentes sociedades têm diferentes maneiras de socialização. Vamos falar aqui sobre alguns exemplos dessas sociedades. Então, essas imagens mostram povos muito diferentes, certo? Então, vocês conseguem ver aqui no canto direito, inferior, vocês conseguem ver esquimó, certo? Uma mulher esquimó na frente da sua tenda, vocês conseguem ver logo acima alguns nômades, certo? Do deserto do Saara, né? Na África. Vocês conseguem ver a imagem de um chinês, né? Do grupo dos mongóis, né? Que foi uma grande dinastia poderosa na China. Logo acima da figura do mongói, a gente tem os aborígenes, que foram são, né? Sociedades, povos primitivos da Austrália. E aí vocês vão ver algumas construções que são todas essa imagem dos índios brasileiros. Esses índios são índios brasileiros, né, de várias etnias, e as fotos das construções são de 3 sociedades primitivas aqui da América do Sul, na verdade da América, né, porque a gente tem fotos aí da região, onde tem essas serras e algumas construções que são fotos dos Incas. Quem foram os Incas? Os Incas foram uma sociedade primitiva, certo? Que ocupou ali a região do Peru, e onde são as cidades de Cusco, Machu Picchu, e tem ainda hoje, né, vestígios de organização, de construções magníficas dos Incas, né? E nós também temos essas pirâmides, certo? Que são vestígios das sociedades Maia e Inca, que foram 2 sociedades diferentes duas sociedades primitivas que habitaram ali a região do México, tá certo? Primeiro habitada pelos maias e depois pelos astecas. Então, por que a gente trouxe todas essas fotos e essas imagens dessas diferentes sociedades? Porque, veja, primeiro, são sociedades de muitas partes do nosso planeta que tinham e têm seu modo de viver bem distintos em alguns aspectos e semelhantes em outros. Mas que a gente percebe que as maneiras, a gente pode refletir em cima disso, que as maneiras de socialização desses povos são muito diferentes. Imagine um esquimó, né, vivendo aí no polo, um lugar frio, extremamente frio, desértico, por ser tão frio, né, inóspito à vida, e aborígenes da Austrália ou índios brasileiros. Então, os locais, eles são bem divergentes. E as sociedades que habitam neles também são divergentes. E elas são divergentes em muitos aspectos, não só em relação aos aspectos naturais do lugar que vivem, mas aspectos organizacionais mesmo. A organização dessa sociedade, como as pessoas vivem, quais são as condutas, quais são as maneiras, as normas que elas seguem. Tudo isso vai diferir bastante, e não só, né, nesses exemplos que a gente trouxe do passado, presente, mas na atualidade, a nossa sociedade, até mesmo dentro da sociedade, vamos falar da sociedade brasileira, existe muita divergência de região para região. Ainda mais o Brasil, que é um país continental.
Então, existe uma diferença muito grande, diferenças culturais muito grandes, mesmo dentro da sociedade brasileira. Mas a mensagem que esse slide passa para a gente é isso: diferentes sociedades, diferentes maneiras de socialização. Eu vou, no final dessa aula, indicar um filme para vocês que fala sobre isso, sobre como as sociedades elas mudam, certo? Com o tempo, inclusive. Certo? A maneira da gente viver, ela vai evoluindo, né? Ela vai se modificando com o tempo. Pensem, por exemplo, o modo como as nossas bisavós, avós viviam, como elas trabalhavam, como é que era o processo de casamento, como é que era a organização dessas mulheres, por exemplo. E como é hoje em dia? Como é que nossa mãe viveu? Como é que a gente vive? Quais são as oportunidades? Bem diferente, vocês concordam? Então, assim, tudo isso é para a gente se pensar e lembrar aquela questão que a gente já falou em aulas de sociologia. Lembrar de sempre olhar o que acontece no mundo de maneira crítica. Não é achar uma coisa, tem um fato e você achar que aquilo acontece porque, porque acontece, porque é natural. Não, a gente tem que sempre olhar desnaturalizando o mundo. Não é natural. Tudo tem um porquê, tudo tem uma ação por trás. Tudo tem um sentido primordial, certo? Então vamos procurar sempre desnaturalizar e perguntar o porquê as coisas são assim, tá certo? Lembrando, gente, que a sociologia ela não faz juízo de valor, certo? Quando a gente está falando aqui das sociedades, das diferenças entre as sociedades, a gente não está procurando aqui apontar, dessa maneira é melhor, daquela maneira é pior, por esse e esse motivo, não. A sociologia estuda a sociedade procurando entender a sociedade. A gente está falando de socialização, então a gente está procurando entender as maneiras, né, de socialização do ser humano, né, das sociedades, as suas diferenças entre si. Então é uma visão científica, certo? Procurando entender, não procura fazer juízo de valor, ok? Então vamos lá. Dentro desse sentido de olhar com olhar crítico, com olhar científico, então a gente vai estudar os mecanismos de socialização, certo? Como adquirimos esses mecanismos de socialização. Então a gente adquire esses mecanismos de socialização por aprendizagem, ok? Por imitação e por identificação. Vamos entender. Gente, como é que a gente adquire esses mecanismos de socialização? Por aprendizagem. Pelo método tentativa e erro, por exemplo. É como a gente aprende a andar. A gente aprende a andar tentando, caindo, tentando de novo, até que a gente começa a adquirir essa característica, né, de andar de forma ereta, por exemplo. Então, primeiro mecanismo é o de aprendizagem, tentativa e erro, certo? Depois a gente passa por um mecanismo de aprendizagem intencional. Como essa aprendizagem intencional? Por exemplo, vocês que vão à escola ou vocês que estão assistindo essa aula, então vocês estão intencionalmente, certo, se dedicando a esse mecanismo de aprendizagem, ok? Por imitação. Como é que a gente aprende por imitação? É o jeito que a gente aprende a falar, por exemplo. A gente aprende a falar imitando os adultos falar perto da gente. Então, é assim, é interessante que criança, é muito mais fácil criança aprender outras línguas, porque eles têm uma habilidade muito grande
certo? A mente está aí limpa, vamos dizer assim, e é uma habilidade muito grande de imitação, então é fácil eles aprenderem novas línguas. Então, ó, por imitação a gente aprende a fala, outras habilidades, a gente aprende muito a questão do comportamento, tudo isso é por imitação, tá certo? E também tem a aprendizagem eh, que a gente adquire por identificação, certo? Lembra que a gente comentou em outras aulas do me indica com quem andas, que eu te direi quem sois? Então, isso trata também de identificação. Você se identifica com determinada pessoa ou com determinado grupo social, e você vai acabando adquirindo certas características desse grupo social ou dessa pessoa que você se identifica, ok? Então vamos seguir aqui. Bem, vamos falar agora de contato e isolamento social. Só um minutinho, gente. Eu esqueci aqui de falar, falei das abelhas, e esqueci de falar aqui de Amala e Kamala, que foi a atividade que a gente viu há 2 semanas. Então, o exemplo de Amala e Kamala é um exemplo de que a gente aprende por imitação, certo? Por quê? Porque Amala e Kamala, elas andavam como lobos, elas uivavam como lobos. Por que elas andavam e uivavam como lobos? Porque elas foram criadas desde a tenra infância por lobos. Então, apesar delas serem trazidas para habitar com humanos, uma morreu, né, com pouco tempo, e a outra conservava características de lobo, por exemplo, o uivar. Então, são características que são adquiridas por imitação, que foram adquiridas por imitação. Então, assim, como isso foi desde cedo com elas, quando crianças, então elas não perderam, não conseguiram quebrar esse laço, né? Aprendido com os lobos e se tornar totalmente indivíduos com características humanas. Então, meio que essa já é uma resposta, né, para a atividade da semana passada, que, lembrando, para ser humano, a gente precisa aprender condutas, né, nesse ponto de vista. Aprender condutas, aprender normas da sociedade humana. Eu tinha esquecido de falar isso aqui, voltei só por isso. Desculpa, gente, mas vamos continuar. Bem, já tá chegando no fim, tá? Bem, a gente vai falar agora sobre contato e isolamento social. Tá com uma luva a gente falar sobre isso, né? Porque eu estou em isolamento social e eu espero que vocês também estejam em isolamento social. Isso é importante para que a gente consiga voltar o quanto antes às nossas aulas, né? É importante que o isolamento social aconteça para que a gente consiga, né, voltar à nova normalidade, né? Ninguém pense que vai voltar ao que era antes, né? Nós não somos mais os mesmos, assim como o mundo também não é verdade? Mas vamos lá. Bem, primeiro, contato social. Os contatos sociais, eles podem ser primários, ou seja, que são pessoais. Esses contatos primários, pessoais, eles tanto têm uma carga emotiva. Essa carga emotiva pode ser negativa ou positiva. Contato social também pode ser secundário, ou seja, impessoal, certo? São contatos calculados, contatos formais. Lembrando aqui, gente, que esses contatos sociais, primários e secundários, existe uma transição, pode existir uma transição entre esses dois grupos. Por exemplo, um contato que era secundário, que era impessoal,
pode, com o tempo, ou então nem todo tempo assim, mas ele pode se tornar um contato pessoal a partir do momento que uma carga emotiva, seja ela positiva ou negativa, comece a imperar, certo? Então, agora, tomando isso como exemplo, vamos falar um pouco sobre o sociólogo, o estudo, uma das ideias e hipóteses do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que define o brasileiro como um povo de cordialidade. Bem, quando o Sérgio Buarque de Holanda fala que o brasileiro é um povo de cordialidade, na verdade não é cordialidade que a gente fala, uma pessoa cordial, uma pessoa educada, nesse sentido. Essa cordialidade vem de coração, vem de sentimento. Então, na verdade, o sentido é que o brasileiro ele contém um fundo emotivo extremamente rico e transbordante, inclusive em sentimentos opostos. Ou seja, é assim, tanto para sentimentos positivos como para sentimentos não tão positivos assim, os sentimentos negativos, certo? Então, ó, esse isolamento social, falando agora, né, de isolamento social, por exemplo, nós agora estamos em isolamento social, certo? Mas para que um isolamento social ocorra, é preciso que não haja, certo? É preciso que haja, desculpa, ausência de contato social. Mas não é só isso. Não é só ausência de contato social, certo? Aqui é social, tá, gente? Né? Ou então contato pessoal com outra pessoa, tudo bem. Mas vê só, para que essa ausência de contato pessoal ela se torne de fato um isolamento social, ela só existe se antes houve um contato social, certo? Por quê? É lógico isso. Se uma pessoa, será, por algum motivo, certo? É só uma hipótese. Se ela sempre viveu, certo? Se ela sempre viveu numa ilha deserta, ela tá em isolamento social? Não. Por que ela não está em isolamento social? Porque ela não teve contato social antes. Então, para que a gente viva o isolamento social, a gente tem que viver de forma em sociedade, viver uma socialização antes, e a partir do momento que a gente restringe essa socialização, aí sim a gente vive um isolamento social. Então, isolamento social é o corte total ou parcial dos contatos e da comunicação com outros indivíduos em sociedade, certo? E esse isolamento social, ele tem níveis e ordem, certo? O isolamento, ele pode ser individual, grupal ou social. E ele também pode ser a ordem pessoal ou social. Ou seja, o isolamento ele pode ser individual, certo? Por uma ordem social ou por uma ordem pessoal. Do mesmo jeito, ele pode ser só um isolamento grupal, certo? De ordem social. Vamos dar alguns exemplos, vem. O isolamento, por exemplo, que a gente está vivendo agora, certo? É um isolamento social, de ordem social também. Porque a sociedade inteira, pelo menos né, nas melhores condições, ou pelo menos no idealizando para o momento, a sociedade inteira ela deve, claro, ressalvo as condições pessoais de cada um, mas quem puder deve se manter em isolamento social por uma ordem social, né? Também, para manter a gente livre ou para manter a gente protegidos, né, desse vírus e evitar que o nosso sistema de saúde ele
ele entre em colapso, por exemplo. Mas pode ser um isolamento individual de ordem social. Vamos dar um exemplo? O isolamento de um ser humano que está preso na cadeia. Por quê? Porque cometeu algum crime. Então, vai ser um isolamento de nível individual que ocorre por uma ordem social, entendem? Então, isolamento social tem 3 níveis: individual, grupal e social, e a ordem ela pode ser pessoal ou social. Vamos dar um exemplo de um isolamento grupal? O isolamento grupal, por exemplo, o isolamento de uma tribo indígena na Amazônia. É um isolamento que, por exemplo, existem ainda tribos na Amazônia que não têm conhecimento de civilização, por assim dizer. Mas existe aqueles índios que sabem que existe um outro modo de viver, que existe outras comunidades, mas eles preferem viver, certo? Do modo deles, preferem viver do jeito deles, no local deles. Então, isolamento de ordem grupal, de nível grupal, desculpa, e de ordem social deles, ok? Bem, gente, essa foi a aula de hoje, certo? Eu acabei me delongando um pouquinho, mas eu espero que tenha sido bom essas informações, tenha sido interessante, que tenha sido legal discutir, né? Esses pontos, ok? Vou colocar essa aula para vocês terem acesso no YouTube e também uma pergunta para vocês responderem, e através dela eu vou fazer a frequência, ok? Tenham uma boa semana, ali tá? E ainda no início da semana, e fiquem com Deus, tá bom? Até mais!